E vamos agora para os direitos direitos humanos. Né? Show de bola. Tranquilo? E já estou com vontade de almoçar. Galera que está em casa também, como é que tá? Tem um cheirinho de comida aí na cozinha? Tá quase na hora, hein? Vamos lá. Direitos humanos, gente. Separaram aí quantas questões de direitos humanos? Só 10. Só 10 questões de direitos humanos, né? Então a gente tem que entrar firme. O nego que fechar os direitos humanos ali tá bem, tá? E, salvo engano, tem uma pontuação melhor aí para quem faz direitos humanos, quem gabarita direitos humanos. Claro, vocês são o Estado, vocês são a força nua e crua contra o mero cidadão que a sociedade induziu ele a cometer o crime. Não é assim? Estamos falando a linguagem dos direitos humanos. Né? Os culpados somos nós. Então, né? Você é um cara totalmente tático, com gás de pimenta, spray, algemas, choque elétrico, e o cara é totalmente desprotegido. Né? Então, eles querem dar uma pontuação melhor para aquele servidor que tem conhecimento dos direitos humanos. Tá? O Estado não quer errar, não quer indenizar ninguém, por isso que eles querem que vocês entrem lá dominando direitos humanos, e separou 10 questões só para um bloco. Né? Então, vamos entrar firme aí com direitos humanos. Vamos lá. Primeira questão. Calma aí, professor. Alguém está para trás aí? Vamos lá. Vou segurar um pouquinho. Tranquilo. Galera gabaritou a letra B aí da questão número 5. Dentro do direito administrativo. Então, vamos lá. Vamos lá, Roberto. Pode ir, Roberto? Então, vamos. Estamos, então, achou, procura aí, procurou, achou. Está lá. Direitos humanos. 10 questões de 10 questões. Vamos trabalhar. Vamos lá. Gente, dentro dos direitos humanos, existe, né, um documento ali universal chamado o quê? DUD. O que é DUD? D-U-D-H. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi proclamado em quando? 10 de dezembro de 1948. Primeira ou pós-Segunda Guerra Mundial? Pós-Segunda Guerra Mundial, pós as atrocidades nazi-fascistas, ou seja, nazismo com quem? Adolf Hitler, e fascismo na Itália ali com Mussolini. Atrocidades aconteceram, né? Principalmente com os judeus, negros e homossexuais. Então, a comunidade internacional ficou totalmente o quê? Chocada. Chega. Precisamos criar aí 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos que garantam ali a dignidade da pessoa humana. Tá? O mínimo necessário, o mínimo existencial para que o indivíduo tenha dignidade. Né? E, claro, qual que é o bem jurídico tutelado mais protegido pelos direitos humanos? A vida. Isso, a vida. Tá? Muito bem? E foi elaborado ali 30 artigos que são referência, ou seja, não é lei, é uma recomendação aos países, signatários ou não da Declaração Universal de Direitos Humanos, terem em seus países, tá? Beleza? E aí, claro, uma questão dos 30 artigos, grande possibilidade de vir em qualquer concurso. Tudo bem? Beleza? É memória de curto prazo, dê uma lidinha nesses 30 artigos, umas 2 horinhas antes da sua prova para você ficar latente com relação àquilo ali, porque é pouco conteúdo que com certeza vai vir na sua prova. Tá? Então, a gente vai trabalhar os 30 artigos. Uma questão, olha lá. Considerando o previsto expressamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, marque verdadeiro ou falso lá. Vamos lá, pode ir na primeira? Todas as pessoas têm direito à instrução. Isso, a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Né? A instrução elementar será obrigatória. O que é instrução elementar, gente? Elementar. Hein? É aquela instrução o quê? Básica, mínima. Tá? O indivíduo que não sabe ler nem escrever, ele está inserido na sociedade? Tem dignidade da pessoa humana para ele? Não. Tem lá, por exemplo, não entre aqui, radiação. O cara sabe ler? O que ele vai fazer? Cuidado, estamos em obra, use capacete. Como é que faz? Então, a instrução elementar, pelo menos você lê pelo menos as frases mínimas do dia a dia, ônibus, não é isso? Metrô, idosos, fila preferencial, não é isso? Isso é mínimo. Ou também saber fazer uma conta. Então, a instrução elementar ou fundamental, ela é o quê? Hein?
obrigatória, tá? Em qualquer país. E claro que ela é também o quê? Gratuita, né? Ela é gratuita. Continuando, vamos lá. E a instrução, olha lá, a instrução alimentar será obrigatória, a instrução técnico-profissional será acessível a todos. E aí, gente? Bem como a instrução superior está baseada no quê? No mérito. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Totalmente coerente? Sim. A técnico profissional será acessível a todos, e se você quer ter ali uma graduação superior, é baseado o quê? No mérito. Vai estudar e vai passar, não é isso? Beleza. Então, totalmente coerente, anota aí artigo 29. Aliás, desculpa, artigo 26, parágrafo 1º dos 30 artigos. Artigo 26, parágrafo 1º, letra fria, seca, sem tirar nem pôr, está totalmente coerente. Vamos lá. Vamos, deixa eu ver aqui. Ninguém falou mais nada, tudo bem. Vamos para 2. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. É isso, gente? Hein? Um tribunal independente e imparcial é estendido para todos? Sim, totalmente coerente. Pulei? Então na terceira, né? Onde que eu estou? Pulou a segunda? Então vai na terceira, vai nela. Está totalmente coerente a terceira, gente? Sim. Totalmente coerente a terceira. Tudo bem? Beleza? E, olha lá. Na 2 agora, voltando nela. E anota para mim, ó. A 2 é o artigo 14, parágrafo 2º. Aliás, a terceira que eu comentei agora é o artigo 14, parágrafo 2º. Vamos voltar para 2 que eu pulei. Vamos lá. Então, até agora, a primeira está verdadeira e a terceira está o quê? Verdadeira. E a segunda agora? A segunda, toda pessoa tem deveres com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível no exercício de seus direitos e liberdades. Algumas pessoas estarão sujeitas a limitações determinadas pela lei, com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito do direito de liberdade e de outra. O que está errado aí, gente? Algumas pessoas não. Todas, tá? Todas. Coloca aí dentro de algumas pessoas, aí vocês trocam por quê? Toda pessoa, tá? E claro, aí também faltou o exclusivamente, tá? Olha lá. Ficaria assim, ó. Seus direitos de liberdade, toda pessoa, olha lá, sujeita a limitações determinadas pela lei, tá? Mas não é pela lei, exclusivamente por lei, tá? Aliás, exclusivamente, depois da lei, vírgula, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, tá? Previsão lá no artigo, então a 2 é artigo 29, parágrafo 2º. Tudo bem? Beleza? Então, recapitulando, a primeira é verdadeira, artigo 26, parágrafo 3º. A 2 é falsa, não é isso? Artigo 29, parágrafo 2º. E a 3, que eu já tinha resolvido? A 3 é verdadeira, artigo 14, parágrafo 2º. Tudo bem? Então, até agora está o quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Já está achando as questões de uma luz no fim do túnel? Na hora da prova, não precisa ler tudo. Você já viu que está mais ou menos caminhando, dá só uma lidinha, carimba. Porque o tempo é nosso inimigo. Vamos lá. Vamos para agora sim. 1, 2, 3, 4. A 4 está assim. Toda pessoa vítima de perseguição, pode ir? Isso mesmo, né? Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Está certo ou está errado? Certíssimo, totalmente coerente. Tá? É o artigo 14, parágrafo 1º. Tudo bem? Isso mesmo. Tá? Artigo 14, parágrafo 1º. E vamos lá na quinta, né? Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 está o seguinte: toda pessoa tem direito a receber dos tribunais, é isso? Sim. Nacionais, competentes, remédios. Quais são esses remédios que você já tem que estar na ponta da língua dentro do nosso ordenamento
pátrio, dentro da Constituição. Quais são esses direitos? Quais são esses remédios constitucionais? Isso lá. Vamos lá. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, o que mais? Mandado de junção e ação o quê? Popular. Tudo bem? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos preparou o terreno para que cada país, em sua Constituição, implementasse o quê? Os remédios constitucionais, que o William vai tratar com vocês daqui a pouquinho. Aliás, ele tratou já, né? O constitucional. Vamos lá. Então, gente, toda pessoa tem direito de receber dos tribunais competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Certíssimo? Certíssimo. Tá? Certíssimo. Tranquilo? Totalmente coerente. Essa aí é o artigo 8º dos 30 artigos. É o artigo 8º. Tudo bem? E, vamos lá. Tem mais uma, né? Mais duas. Todo cidadão... E aí? Precisa ler o resto? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela se reporta a cidadão em algum momento nos 30 artigos? Hein? Não. Tá? É toda pessoa. Bisuzaço. A declaração, pode escrever aí. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não se reporta a cidadão. Cidadão é uma parte limitada da sociedade? Sim. Porque cidadão é só aqueles que possuem o quê? Os direitos políticos plenos, ou seja, possuem o título de eleitor. Ou seja, dentro dos direitos políticos, quais são as pessoas que têm título de eleitor? Podem ter 16 anos a 18, é o quê? Facultativo. De 18 a 70, o voto é o quê? Obrigatório. E de 70 para cima, é facultativo. Tá? Beleza? Então, por isso que está errado, não precisa nem ler a questão. Na hora que falar em Declaração Universal de Direitos Humanos, falou cidadão, já pode o quê? Cortar, que só reporta a toda pessoa ou todos. Não fala em cidadão. Tá? Beleza. Então, temos como a penúltima questão aí, né? Falsa. Tranquilo? Sim. E vamos para a última. Toda pessoa tem capacidade capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer tipo, lá, espécie, seja espécie de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Certíssimo? Certíssimo, tá? Verdadeiro. Aí, gente, qual foi a questão mais pertinente aí? A, B, C, tá? Resposta da primeira questão aí de direitos humanos. Letra C. Tranquilo, pessoal? Galera do online? Muito bem. Vamos lá. E claro, gente, a gente tem que lembrar que nos direitos humanos, o que é vedação absoluta também? Vedação à tortura e também qual agora? Censura, tá? Direitos humanos não comporta esses dois. Vamos para 2. Pode ir? Vamos lá. No que concerne os direitos humanos na Constituição, está lá previsto para vocês no edital, direitos humanos na Constituição da República Federativa do Brasil. E ao processo de internalização de tratado internacional, é correto afirmar. Então, é o seguinte, gente. Aqui, vocês têm que fixar na mente as 4 fases de internalização dos tratados internacionais. Tudo bem? De onde começa a ser internalizado o tratado internacional? Na primeira fase. Qual é a primeira fase? Vocês conseguem escrever aí, galera do online? A primeira fase começa com quem? Com o presidente da República. Tá? O presidente da República tem lá, quer anotar? Artigo 84, inciso 8º. Compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, não é isso? Celebrar tratados e o que mais? E acordos internacionais. Lembrou? Tranquilo. Então, o que ele vai fazer na primeira fase? Ele vai fazer aquela coisa. Quando o presidente ele vai para o exterior representar o Brasil, ele é chefe de governo ou chefe de Estado? Chefe de Estado. Quando ele vai lá apertar a mão do Papa, não é isso? Ele é chefe de Estado. E quando, por exemplo, ele nomeia um ministro dentro do seu governo? É chefe de governo. Tudo que ele faz dentro, ele é o quê? Chefe de governo. E tudo que ele faz fora é o quê? Chefe de Estado. Tranquilo? E claro que também ele é um chefe, ele é o quê? Chefe administrativo. A parte administrativa do Poder Executivo está com ele. Tá? Tudo bem. Então, quando ele vai internacionalmente celebrar um tratado, ele é chefe de quê?
de Estado. Ali nasce o tratado internacional. Então, na primeira fase, ele vai fazer, anota para mim aí, ó, NCA. O que é NCA? Primeira foi assim, primeira fase, NCA. O que é NCA? Negociação, NCA. Negociação, celebração, e dependendo, pode ser uma caneta de 60 mil ou uma caneta BIC. Assinatura. Então, o que é NCA? Negociação, celebração e, congratulations, assinatura. Tá? Toda vez que ele for celebrar um tratado, ele faz essas três coisas. Beleza. Feita essa primeira fase, isso vai ser encaminhado para onde? Para onde? Quem que fiscaliza o Poder Executivo o tempo todo? Poder Legislativo. Através do Congresso o quê? Nacional. E o Congresso Nacional ele é bicameral. Ele é composto por quem? Câmara dos Senados e dos Deputados Federais. Tá? Então, ele foi lá bonitinho, rabiscou lá, gostou da ideia, vai trazer esse papel para passar pelo crivo de quem? Do Congresso Nacional. Em que o Congresso Nacional, ele vai fazer o quê? Ou ele vai referendar sobre, ele vai aprovar ou não. Tá? A partir do momento que ele chega na mão do Congresso Nacional, isso é chamado de mensagem presidencial. Tá? Em que o Congresso Nacional, de forma alguma, poderá mudar aquele texto. Do jeito que celebrou lá, vai ter que ser votado, aprovado ou não. Tudo bem? Tranquilo. Aí, passado por esse referendo do Poder Legislativo, que é o quê? Segunda fase, vamos para a terceira fase. Essa terceira fase volta para a mão de quem de novo? O presidente da República. Na terceira fase, anota, o que o presidente da República vai fazer? Sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Ele vai o quê? Ratificar. A terceira fase é o quê? Ratificar. Note que, a partir do momento que ele ratifica, ali que surge o quê? A responsabilidade internacional. A partir daquele momento, se o Brasil cometer qualquer tratamento desumano, cruel, degradante, por exemplo, se for tratado internacional que vier sobre direitos humanos, ou for contra aquele ditame do tratado internacional, a partir do momento que ratifica, ele já tem responsabilidade o quê? Internacional. Tá? E depois, então, terceira fase é o quê? Ratificação. E a quarta fase e última? Quem de novo que vai fazer? Presidente da República, promulgação. Quarta fase, promulgação. E o que é promulgar? Promulgar é trazer internamente os efeitos desse tratado. Então, quando que surge os efeitos internos? A partir da última fase, que é o quê? A promulgação do presidente da República. E essa promulgação interna é por decreto presidencial. Vamos recapitular? Quais são as quatro fases, então? Primeira fase, NCA, negociação, celebração e assinatura do presidente da República. Depois vai para onde? Para o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, onde vai ser o quê? Vai ser referendado, aprovado ou não. Segunda fase, Congresso Nacional. Depois, terceira fase, volta de novo para a mão de quem? Presidente da República, que ele vai o quê? Ratificar. Isso, ratificando, surge os efeitos o quê? Externos. E depois, na quarta fase e última, de novo o presidente da República, ele vai o quê? Promulgar através de um decreto presidencial. Ali surge o quê? Os efeitos na sociedade, os efeitos internos. Tranquilo? Show de bola? Pegar as 4 fases de internalização. Agora vamos para as questões. Tranquilo, galera de casa, entendeu? Beleza? Quando promulgar tem efeito interno. A Ianca aqui tá voando, hein? Essa Ianca aqui vai derrubar todo mundo, hein? Parabéns, Ianca. Benedito, beleza? Show de bola. Então vamos lá, gente. Continuando, vamos para... Agora sim, voltando para a nossa questão. 2. Vamos lá. Pode ir? Letra A. A ratificação, pronto. Ratificação é qual fase? Primeira, segunda ou terceira? Terceira, já põe em cima. Terceira. É aquela fase que sai do Congresso Nacional da segunda e volta de novo para a mão do presidente da República. Terceira. Ratificação? Terceira fase. E a ratificação é feita o quê? Externos ou interno? Externo. Pronto. Não precisa nem começar a ler questão, você já vê a ratificação, já bota 2 coisas. Que é a terceira fase e os efeitos são o quê? A partir desse momento? Externo. Tá. A ratificação do tratado produz apenas efeitos internos. É feito o quê? Externos. Efeito interno é só na quarta fase, que é a promulgação.
São. Então, a primeira você já descarta. Vamos lá. B. Aos deputados e senadores compete apresentar emendas, né? Emendas, sim, acréscimos ou modificações, inclusive no texto dos tratados. O que eu falei? Que quando da primeira fase, né, vem lá, do presidente da República que celebrou, não é isso? Negociou, celebrou, assinou. Depois que vem, pode mudar esse texto do Tratado Internacional ao Poder Legislativo? Não. O que aconteceu com a segunda questão? Bem, vamos lá. C. A aprovação dos textos do tratado pelo Congresso Nacional. Opa, a aprovação é qual fase? Referendo. Segunda fase. Né? Então já arrisquei, a segunda fase. Tem um aluno aqui que está arrebentando, que está com a camisa do Força ali, hein? Está voando. Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Terceira. Onde que eu estou? Na C, né? A aprovação do texto, que é a segunda fase, pelo Congresso Nacional, consubstancia no decreto presidencial. Onde que está o decreto presidencial, gente? Na quarta fase. Na quarta fase é a promulgação através do decreto presidencial, decreto do Poder Executivo, ou decreto de promulgação, é a mesma coisa, que é o quê? Quarta fase. Então, misturou a segunda fase com a quarta fase, não é decreto presidencial, e sim, quando é referendado e aprovado, é emitido um decreto, quarta presidencial, legislativo. Na segunda fase, quando é aprovado, é emitido um decreto legislativo. Então, também furou o quê? A letra C. Podemos para D? É D, né? Sim. Somente o decreto legislativo torna público o texto do tratado, podendo gerar direitos subjetivos, desde logo. O que é direitos subjetivos? Direitos internos. Então, estão tratando em qual fase? Quarta fase. E na quarta fase é decreto legislativo, gente? É o quê? Decreto de promulgação ou decreto presidencial, né? Ou decreto do Poder Executivo. Tranquilo? Então, misturou de novo a segunda fase com a quarta fase. Efeitos subjetivos e efeitos internos, então é qual fase? Quarta fase. Então, por isso que está errado. E sobrou agora só a letra E, né? Então, como estamos buscando aí a questão correta, qual que vai ser? Letra E, né? Vamos lá para E. A mensagem presidencial. Pronto. A mensagem presidencial é qual fase? Primeira fase. Que é quando ele é o quê? NCA. O que é NCA? Negocia, celebra e assina. Ele vai mandar esse documento para onde? Para o Congresso Nacional. E quando ele manda é através de uma mensagem presidencial. E essa mensagem presidencial, anotem, se equivale a um projeto de lei do presidente da República. A mensagem presidencial é igual a um projeto de lei do presidente da República. E poderá editar, modificar esse texto o Congresso Nacional? Não. Estamos tratando da primeira fase. A mensagem presidencial, que é encaminhado o tratado ao Congresso Nacional, para aprovação, corresponde a projeto de lei de iniciativa do presidente da República. A mensagem presidencial se equivale a um projeto de lei do presidente da República? Sim. Resposta, letra E de esperança. Tranquilo? Show. 2 é letra E. Muito bem. Gabaritou aqui de novo a Larissa Almeida. Beleza, vamos lá. Podemos para 3? Pode, gente? Pode ir? Tá. Vocês vão fazer concurso para qual tipo de carreira? Policial penal. E existem regras lá dentro? Sim. Já ouviu falar em Nelson Mandela? Sim. Quais regras que são? Ou normas? Normas de Mandela, tá? As normas de Mandela vêm em qualquer concurso de carreira prisional. Tudo bem? E claro, Nelson Mandela não precisa nem falar. Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz, não é isso? Prêmio Nobel da Paz, presidente da África do Sul, mas ele tem uma peculiaridade. 27 anos preso político. Esse cara conhece presídio ou não conhece? Pegou a ideia? Então, regras de Mandela vão cair na sua prova. Tudo bem? Vamos lá. Normas de Mandela ou regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de preso, recluso, tá? Vamos lá. Vamos lá. 3. O texto atual das regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, conhecidas como ou Mandela Rules, né? Estabelece de forma expressa que, não, então está expresso lá,
As celas ou quartos destinados ao descanso noturno não devem ser ocupados por mais de 2 presos. É mais de 1 preso, tá? Mais de 1 preso, corta, está errada. Previsão, regra, põe assim, regra 12. Professor, são quantas regras? 122 regras. Dê uma lidinha depois. Mas está se tratando de qual regra essa primeira? Regra 12. E não é 2, é quanto? 1. Vamos para B. Em regra, deve ser proibidas sanções disciplinares que impliquem confinamento solitário indefinido, salvo quando do consentimento do crime doloso, cometimento do crime doloso, né? Dentro do estabelecimento prisional. Não, tá? Essa regra é a regra, anote, 43.1.A. Item A. Regra 43.1, item A. E o que fala lá? Deve ser proibidas sanções disciplinares que impliquem em confinamento solitário indefinido. Tudo bem? Por isso que a letra B não está pertinente. Tá? Deve ser evitado o confinamento lá dentro indefinido. Beleza? Vamos para... Estamos em busca da questão correta. Vamos para C. Vamos lá. Todo preso tem direito à redução de sua pena quando apresentar bom comportamento. É isso? Não, não existe essa previsão. A B? Ah lá, em regra deve ser proibidas sanções disciplinares que impliquem confinamento solitário indefinido, salvo quando, ou seja, a regra é o seguinte, deve ser proibidas e não existe em regra, tá? Porque em regra tem a possibilidade que pode ter um confinamento indefinido, tá? Eu brinco com a galera, principalmente a galera masculina, é o seguinte, esses gabaritos, que eu falo o seguinte, lá na aula eu falo assim, existe no direito coisas que são não ou sim, tá? Não é isso? Então, se você for chamar uma gatinha para sair, ou é não ou é sim. E se ela falar em regra? Em regra é que tem a possibilidade de sim. E nesse caso, deve ser evitado. Ou seja, não. Se botar em regra é o quê? Tem a possibilidade de, pode ter um confinamento de vez em quando indefinido. Pode? Não. Tudo bem? Cuidado com o em regra, gente. Toda vez que tiver um em regra, você já circula e pensa em cima daquilo ali. Tudo bem? Show C. C mesmo? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Onde está aqui? Eu acabei mexendo aqui. Número 3, letra C. Vamos lá. Todo preso tem direito à redução de sua pena quando apresentar bom comportamento? Não. Redução de pena quem faz é juiz. Ele tem o quê? Progressão de regime. Quais são os regimes? Aberto, semiaberto ou fechado. Se ele se comportar bem lá dentro, pode ter uma colher de chá de quê? De progredir. E redução de pena? Não, redução de pena, isso quem vê é o juiz. Tudo bem? Por isso que está errado. E a CI tem regra? Tem. É a regra, deixa eu ver aqui. Não tem regra porque não existe essa previsão dentro de uma delas. D. Deve ser permitidas rotinas disciplinares diferenciadas ou separação entre presos por motivos ligados ao histórico comportamental de cada um. Essa é a regra que tem lá? Não. Estamos dentro da regra 11. A regra 11 fala de separação dos reclusos. Quais são os tipos de separação de reclusos que é pertinente, que tem expresso lá nas regras de Mandela na regra 11? Primeiro, gente, homens e mulheres. Vai separar ou não vai? Vai. Né? Homens e mulheres, sim. Presos condenados com os presos provisórios, que ainda estão aguardando julgamento. Vai misturar? Não. Jovens e adultos. Vai misturar? Também não. Tá? E quem cometeu crime ou quem tem dívida civil? A pensão alimentícia. Vai misturar com quem cometeu crime? Um está sendo sancionado criminalmente. Outro está sendo sancionado civilmente. Dívida. Vai misturar os dois? Não. Então, não vai misturar homens e mulheres, não vai misturar presos condenados com provisórios, não vai misturar jovem com os adultos e nem vai misturar presos ali por sanção criminal com os de sanção civil. Nada mais, nada menos. Tudo bem? Por isso que a questão está errada. Show de bola. Vamos para E, e deve ser ela correta, não deve? Tudo bichou, né? Todo preso que não trabalhar a céu aberto deve ter pelo menos, né? 1 hora diária de exercício ao ar livre, se o clima permitir. É essa a ideia? Sim. Regra número 23, marca para mim que a questão 3, a resposta correta é a letra E de esperança. Tudo bem? Vamos para a 4.
Acerca do eixo orientador número 4. Então, gente, aqui agora a gente está dentro do quê? Do Programa Nacional de Direitos Humanos, tá? PNDH. Sobretudo, qual o PNDH vigente hoje? Tivemos o 1, o 2 e estamos no qual? No 3, tá? PNDH3 é o vigente hoje. Tudo bem? Que surgiu em 2009 no governo o quê? Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Beleza? Então é o seguinte, cuidado. Hoje o PNDH que está valendo é qual? É o 4. O 4 não chegou. Ainda estamos no PNDH 3 de 2009, lá sancionado no governo de quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Pegou esse raciocínio? Beleza. E lá, gente, vão ter 6 eixos orientadores. Mas, vou economizar tempo para nós, pelo que vem demonstrando, inclusive na Polícia Penal, cantei lá, eles acharam que eu tinha comprado gabarito, mas, lógico, estamos tratando de qual concurso? Para qual segmento? Segurança Pública. E o eixo orientador número 4 fala de quê? Qual que é a chance de cair de novo um eixo orientador número 4? Então, vamos sapecar nele de novo. O que é eixo orientador número 4? Que é, olha lá, na questão 4, deixa eu achar aqui, que é segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Esse é o eixo orientador número 4, que caiu na última prova da Polícia Penal, concurso aí de carreira, hein? Beleza. O que vai tratar lá do eixo orientador número 4? De segurança pública. É isso que a gente precisa. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, olha lá. Acerca do eixo orientador número 4, que é segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, é o que está vigendo, né, está incorreto, exceto. Cuidado, toda vez que vem um exceto, você dá uma circulada. Deixa eu interpretar. Está incorreto, exceto. O errado do errado é o certo. Então, estão buscando qual tipo de questão? A certa. Estão todas incorretas, exceto. Pegou? Então, não vão vacilar. Vamos lá. A letra A, o eixo orientador número 4, ele engloba o enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente? Não, não engloba, tá? Não engloba. Beleza? Não é pertinente. E vamos para B. Constitui um objetivo estratégico a promoção dos direitos humanos por profissionais do sistema de segurança privada. Gente, vai contratar as empresas privadas de segurança pública? As empresas privadas ou as empresas de segurança pública? Pública. Tá? Corta privada e coloca o quê? Pública. Tá? Vamos lá. C. Contempla a garantia da representação dos defensores dos direitos humanos e de suas atividades. Representação, não. Proteção. Tá? Quem lembra da Marielle Franco aí? Quem que lembra? A gente vem o quê? Proteger essas pessoas que defendem os direitos humanos. Tá? E vamos para D. Busca a prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação dos atos criminais. Certo? Certo. Resposta é a letra D de dado. E a letra E é ampliação da liberação de armas de fogo, né? De liberação de armas de fogo no país. É isso, né? É isso que está sendo implantado agora, não é? Não é liberar mais as armas? Né? Mas isso é de qual governo? Atual. Esse PNDH3 é de qual governo? O último. E esse Lulão da Silva Sauro? Ele queria dar mais arma para o pessoal ou retrair mais as armas? Fiscalizar? Fiscalizar. Cuidado. Trouxe o entendimento do governo atual para ver se você é bobo. Mas o PNDH3 é de 2009 do governo o quê? Lulão. E Lulão quer distribuir arma ou quer limitar a arma? Limitar a arma. Então, como é que fica certo aí? Ampliação do controle, aí sim, né? Ampliação do controle de armas de fogo em circulação no país. É isso que o governo gestão 2019 queria e o PNDH3 ainda é de quê? 2019. Tá? Por isso que está o quê? Incorreta, essa questão pegou muita gente. Principalmente a galera aí do governo atual. Vai ter isso mesmo. Tá? Vamos que vamos. Então, resposta da 4 é letra D de dado. 5. Segundo o que preconiza, gente, preste atenção. De novo veio falar aí, ó, de Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária. Ou seja, isso está previsto aonde? Lá na Lei de Execução Penal. E vocês já vão estudar a Lei de Execução Penal e já está lá. Por que vai arrancar de lá e pôr no Direitos Humanos? Porque quer colocar uma questão dessa. Pegou a ideia? Vocês já não iam estudar ela?
Por que pegou ela? Por que pôs Maria da Penha? Não tem a legislação específica Maria da Penha? Não era só estudar a Maria da Penha? Por que pegou a Maria da Penha e pôs nos direitos humanos? Porque vai ter o quê? Uma questão de... Já não tem a lei de tortura? Vocês não vão estudar a lei de tortura? Para que pegou tortura e colocou de novo? Já pode ter certeza. Vai ter uma questão de quê lá? Dentro dos direitos humanos. Maria da Penha. Vai ter uma questão de quê? Tortura. Não é isso? E vai ter uma questão de quê? Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária. Porque já tem isso lá na Lei de Execução Penal. Por que vai trazer aqui para o direitos humanos? Pegou o bisuzão? Então pode comer aí, ó. Maria da Penha, tortura, e esse conselho de novo, por que tirou e pôs aqui? Então vamos lá. Mamão, é só dar uma lidinha lá no artigo 62, que fala, segundo o que preconiza o artigo 62 a 64, da Lei de Execução Penal previsto no bloco das Nações dos Direitos Humanos sobre o Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, é incorreto afirmar. Olha lá. Vamos lá. O Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. É isto? Sim. Artigo 62, letra fria, crua, só copiou e colou. Tranquilo? Artigo 62. Da Lei de Execução Penal. Qual que é essa lei, gente? Lei 7.210, Lei Federal 7.210, de 84. Lei de Execução Penal vem na sua prova? Vem. Vamos lá. B. O Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros, designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores, profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário, ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. É isso? Perfeitamente. Artigo 63. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Isso, a menina mandou aqui, ó. Cuidado, hein? Só dando um adendo aqui. Lá, na terceira fase da internalização dos tratados internacionais, o presidente ele vai retificar ou ratificar o ato? Ratificar. Ratificar é o quê? Confirmar. Retificar é o quê? Alterar. Não é essa a ideia. O presidente ele quer o quê? Após a votação ali do Congresso Nacional, na segunda fase, ele quer o quê? Ratificar. Beleza? Ratificar é confirmar, retificar é o quê? Corrigir. Muito bem? Respondi aí o nosso querido Benedito Pedro. Show de bola? E claro, na segunda fase, o Congresso Nacional não poderá retificar, alterar o texto do Tratado Internacional. Pode fazer essa jogada aí, trocando o A pelo E. Tranquilo? Vamos que vamos. Aí, voltando ao nosso raciocínio, agora a gente está na C. Então, até agora está tudo certo. Estamos em busca da questão o quê? Errada. C. Instauração de sindicância ou procedimento criminal, em caso, aqui estamos dentro das incumbências, prerrogativas, né, do Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária. Então ele vem aqui, ó, instauração de sindicância, ele instaura, ou procedimento criminal, em caso de representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para violação das normas referentes ao Código Penal. É isso? É isso que o Conselho faz, gente? Tudo bichado. Porque quem que mexe só com a esfera penal? O juiz. Esse conselho mexe com qual esfera? Administrativa. Então, como ficaria certo aí? Ó? Instauração de sindicância ou procedimento, corta criminal, administrativo. Tranquilo? Em caso de representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para violação das normas referentes ao Código Penal? Não. As normas o quê? Da Lei de Execução Penal. Tá? Beleza? Na esfera criminal, quem só que mexe lá? O juiz. Por isso que a questão está o quê? Incorreta. E quando se fala de Lei de Execução Penal, é qual lei? Lei Federal 7.210, que vocês vão ver com ele, eu acho. 7.210 de 84. Tudo bem? Então a resposta incorreta é a letra C. Tudo bem? Achamos a questão. E a letra D. O mandato, né, dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovados a 1/3 a cada ano? Sim, é o artigo 63, parágrafo único. Tá? E a letra E. Representar a juiz da execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Perfeito. Artigo 64, inciso 1 pauzinho X, 9. Tranquilo? Então,
Carimba para mim é a 5, a questão correta, a incorreta, né? É a letra C. Muito bem, perfeita explicação aí. Brigadão aí, André Luiz. Tamo junto. Quiser mandar uma coca também via internet, via postagem, aceita. A galera aqui técnica, ó, ama Coca-Cola, viu? Eu gosto de 0, mas eles não gostam. Falaram, não, vão morrer mesmo, né? Então vai. Meia dúzia. 6. Vamos lá. A Lei 11.340 de 2006. Gente, o que estão caçando tirar a Lei Maria da Penha, que é uma lei específica, e pondo aqui em direitos humanos? Nada a ver, né? Alguma coisa tem. Então, vai vir Maria da Penha dentro dos direitos humanos? Vai. Tá? Vai. Muito bem. Sobretudo esses casos aí, né, gente? Infelizmente, dentro da cobrança mental, que é ali a carreira da Polícia Penal, muitos maridos aí, né, infelizmente, acabam descontando na pessoa, na companheira, tá? Tá demais. Principalmente o suicídio, né, o assassinato e também o quê? O suicídio, tá? Então, detalhe, só a dica. Carreira é boa, dinheiro é bom, mas vamos também não cuidar só do corpo. Vamos cuidar também do quê? Da mente. Tranquilo? Dica especial aí. Vamos lá. Então, Maria da Penha, gente, vamos lá. De acordo, né, com a mencionada na Lei Maria da Penha, já pulei lá para baixo. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Rapidinho, gente. Quais são os crimes que você pode cometer contra a mulher? É só o físico, né? É só se tiver olho roxo, boca sangrando, né? Não. Quais são? Pode ser o quê? Claro, física, não é isso? Agressão física, psicológica. Deita que eu vou lhe usar. Sexual, não é isso? E o quê? Moral. O que é moral? Lembra lá dos crimes contra a honra? Injuriar a mulher, difamar, caluniar. E, claro, também o quê? Tutu, patrimonial. Então, como diz o aluno meu, então nós estamos fodidos, professor. É tudo. Cuidado, tá? Qualquer coisa pode ser interpretada ali dentro do ambiente domiciliar, né? Dentro do ambiente doméstico, pode ser interpretado como Maria da Penha. Tudo bem? Claro, o sujeito passivo é o quê? Mulher, né? Mulher. Mas, necessariamente, só mulher biologicamente? Não. Em um relacionamento homoafetivo, o STF já falou que é quem? Quem que é a mulher no relacionamento? A que for mais vulnerável. Tá? Até brinco. Pode ser 2 caras, UFC, 110 quilos. Alguém ali vai ser o quê? Mais vulnerável. Então, pode incorrer em Maria da Penha ali? Sim. Tranquilo? E, claro, pode ter vovó com neta, pode ter mãe com filha? Sim. Tá? Dentro do ambiente doméstico também pode ter Maria da Penha entre elas. Então, é bem amplo. Mas, claro, para a sua prova, o sujeito passivo é somente o quê? Mulher. Tudo bem? Vamos lá. Então, que é a situação da violência contra a mulher? O que ela tem direito lá? A pronto atendimento pericial feito pelo policial militar. Hein? Quem que vai fazer ali através da... outra coisa. Maria da Penha. Quem que é o titular da ação? Quem que vai dar prosseguimento à ação? Ministério Público. Acabou esse efeito ioiô. Por quê? Antes, a ação penal era privada, condicionada a uma representação. Aí os policiais lá, batiam na mulher, aí no meio do caminho, gastava gasolina, né? No meio do caminho, não, é pai dos meus filhos, eu amo. Eu não vou representar contra o cara. Volta o cara de novo. Passado meia horinha depois, mais bordoado. Vai a polícia. Aí no meio do caminho, o que a mulher faz? Não vou representar, não. Acabou. Se for ali, tiver ali uma notícia crimes de Maria da Penha, a ação penal ela é pública, incondicionada à representação. Então, quem que é o titular da ação? Quem que é o pitbull que vai entrar com os 2 pés? Ministério Público. Oferecendo o quê? A denúncia. Tudo bem? Acabou. Se chamar, vai para a mão de quem? Ministério Público. Tranquilo? Acabou o efeito ioiô. Tranquilo? E claro, em uma notícia crime, a mulher vai na delegacia, quem que vai providenciar essa perícia? É o policial militar? Não. Autoridade judiciária, também chamado o quê? Delegado de polícia. Por isso que a primeira está o quê? Errada. O policial militar não vai providenciar a perícia. Quem que vai providenciar a perícia? Delegado de polícia ou autoridade policial. Está errado. B.
Atendimento policial, elas têm direito a atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente, cuidado que eles vão botar obrigatoriamente, do sexo o quê? Feminino, previamente o quê? Capacitadas. Resposta? Letra B de bola. Tá? C. Decreto do afastamento do agressor, decretado o afastamento do agressor, ficou faltando aí, corrige, decretado, né, decreto. Decretado aí em casa, decretado o afastamento do agressor do lar, nos casos de violência física, a ser feito em qualquer hipótese pelo policial militar que atender a ocorrência. Então, gente, o afastamento, claro, em uma abordagem, se tiver ali naquele calor do momento, né, poderá ser determinado que o indivíduo, o homem da relação, ele saia imediatamente da casa. Geralmente, quem que faz isso? Juiz. Agora é o seguinte, cuidado. Poderá o policial militar fazer isso de pronto? Ele pode. Onde que ele vai fazer? Onde não haja comarca, município que não haja comarca, ou quando o quê? Não há o quê? Delegado de polícia. Então, se for numa roça aí para dentro, o juiz nem sabe que existe aquele lugar. O próprio policial militar já pode falar ao indivíduo, por gentileza, se retire do estabelecimento? Sim, mas é só nessas condições. Quando não houver comarca no município, ou quando não houver o quê? A figura de quem? Do delegado, nem todo lugar, toda roça que tem o quê? Delegado. Ali de pronto, o policial militar, por gentileza, indivíduo, para acalmar os ânimos, você, por favor, se retire, pega suas malinhas e vamos dar um tempo aí nesse quebra-pau. Tranquilo? Então é só nessa hipótese. E o que está falando aí? Em qualquer hipótese? Não. Tá? Somente quando não houver comarca no município ou quando não houver o quê? A figura de quem? Delegado de polícia. O soldado lá, peão da polícia militar, é ele que manda naquela cidade, né, dependendo do tamanho da cidade, ele mesmo que vai pedir para o indivíduo que, ó, sai do lar. Tranquilo? Show de bola, por isso que está errado, né, em qualquer caso. D. Encaminhamento à perícia exclusivamente pela autoridade judicial com nomeação de peritos auxiliadores de peritos. Não precisa nem ler o resto. É só a autoridade judicial que encaminha, gente, exclusivamente ele para a perícia? Não. Quem que é o primeiro garantidor do direito ali na delegacia? Hein? Delegado. Não é só o juiz. O próprio delegado também pode o quê? Requisitar perícias e não só exclusivamente quem? O juiz. E na prática nem é o juiz, né? Geralmente na prática quem encaminha mesmo, quem ali é o primeiro de frente ali é quem? Delegado de polícia. E letra E, depoimento assistido por assistentes sociais e psicólogos, que não pode ser tomados em sede policial e deve ser realizado apenas em juízo. Não, gente, dependendo da gravidade da situação, a assistente social vai lá na delegacia, a mulher não está conseguindo nem andar, totalmente. A assistente social vai até a delegacia, ou até mesmo o psicólogo também vai até onde? Atender dentro mesmo da delegacia e não somente o juízo, né, gente? Pelo amor de Deus. Por isso que está o quê? Errado. E sapeca para mim que estamos em qual? A 6 é letra B. 7. Marque a alternativa conforme a lei 13.146, que é a EPD. O que é EPD? Estatuto da pessoa com o quê? Deficiência. Colocar isso no edital de vocês. Qual que é a chance de cair? Grande. Vamos lá. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência e discriminação. Discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano, cruel e degradante. É isso? Sim. Tá? Vai ser toda a forma de negligência, todos esses estipulados aí, vai ser protegido, desculpa, a pessoa com deficiência. B. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza fiscal, mental, intelectual ou sensorial. Ei, gente, gasguei aqui. O qual, em interação com um ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Totalmente coerente essa letra B. Tudo bem? Ah lá, olha a C. É dever somente da família comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação a direitos da pessoa com deficiente. Então é só a família. Se você vê um tratamento cruel, desumano, degradante com deficiente físico, se não é da família, você não pode dar notícia. Tá certo ou tá errado? Não. Então é o quê? É dever de todos. Todos. Então achamos aí a questão incorreta, tá?
Letra D. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Correto. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição, exclusão por ação ou omissão que tenha ao propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular reconhecimento ou exercício de direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptação razoável e de fornecimento de tecnologias assistivas. Tranquilo? Certíssimo. Show? Então, gabaritamos aí a letra 7, a letra C. Muito bem. Vamos para 8. Está acabando o sofrimento. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca dos direitos da comunidade aí, ó, LGBTQIA+. Assinar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A retificação do nome e do gênero de pessoa transgênero. O que é transgênero? É a pessoa que mudou lá de sexo. Prescinde cirurgia. O que é prescinde, gente? Essa palavra vem demais. Prescinde é o quê? O que é imprescindível? Indispensável. Imprescindível. Imprescindível combina com indispensável. E prescindível? Dispensável. Tá? Então, bote uma setinha aí. É dispensável alguma coisa aí. Prescindível. A retificação do nome do gênero de pessoa, transgênero, é dispensável a cirurgia de transgenitalização ou outro procedimento médico. Ou seja, a pessoa não precisa necessariamente nem tomar hormônios para modificar a voz, nem nada, e muito menos fazer a cirurgia. Basta ela por si só, né? Chega o cara lá, ó, eu quero que põe Maria aí, o cara todo grossão, vamos colocar, não precisa o quê? Mudar de sexo e muito menos tomar hormônio e medicação. Tranquilo? É um entendimento pacífico do STF? Sim. Resposta é a letra A. Tudo bem? Para que você mude a sua certidão de nascimento, quer trocar o seu nome, não precisa de nenhuma mudança sexual e muito menos tomar o quê? Hormônios para modificar alguma coisa. Se você se acha que não se identifica com aquele sexo biológico seu, totalmente falou para mudar, mudou. Está pacificado. Tudo bem? E o resto está tudo coerente, viu, gente? A B, olha lá. Aliás, não, está incoerente. É defeso. O que é defeso? Na B, é proibido, né? Que as presas transexuais femininas sejam transferidas para as presídios femininos. Não. Tá? Se elas se acham como mulheres, vamos transferir elas para as unidades o quê? Femininas. Tá. A homofobia e a transofobia não se equiparam a crime de racismo. Claro que é, né, gente? Claro que é. Há a possibilidade de casais homoafetivos adotarem crianças. Não pode, gente? Acontece. Desde que essas possuem mais de 10 anos. Errado, né, gente? Pode ser até recém-nascido, pode adotar sim, né, gente? Coitado, se um homofóbico pegar para fazer essa prova, ele erra tudo, né? Vamos lá, tem que abrir a mente. As normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que limitam limitam não, elas não limitam, elas facilitam, ela contribuem para a doação de sangue por homens gays, tá? Não há essa limitação, restrição de doação de sangue de homens gays, pelo amor de Deus. Né, gente? Tranquilo? Então, a resposta correta, então, é a letra na 8. A. Vamos para a 9. Está acabando o sofrimento. A legislação brasileira define tortura. A tortura vai cair? Por que tirou a tortura lá da lei específica, ou lei extravagante, e pôs aqui no direitos humanos? Já ia vir mesmo, que toda prova da Polícia Penal vem a questão de tortura. Agora que vai vir mesmo. Se bobear, vem duas. Uma lá na lei de tortura propriamente e uma dentro dos direitos humanos, vem duas. Então vem. A legislação brasileira define tortura como constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Grifa aí para mim. Sofrimento físico ou mental. Aí há a consumação do crime de tortura. O crime de tortura cabe tentativa? Cabe. Só quando ele ficar o quê? Mediante violência ou grave ameaça. Enquanto não causar o sofrimento físico ou mental, não houve a consumação do crime. Então cabe a tentativa. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. E vamos comigo. Aí, ó. Deixa eu ver. Na 9. Aí vem cá. O protocolo de Istambul, que vem aí trazer facilitação para que se identifique os crimes de tortura,
Ah lá, produzido pela ONU, recomenda a investigação e documentação eficazes da tortura. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Espancamento dos pés não constitui uma forma de tortura, gente. Claro que configura, tá? E é a forma, uma das formas mais eficazes ali de o quê? De acobertar a tortura em um exame que de corpo de delito. Mete na sola do pé do cara que não vai aparecer marca. Não é essa a ideia? Tá? Acabou isso aí. Tá? É considerado como tortura. Tudo bem? Toalha molhada. A galera já viu falar. Vamos lá. Quando não há sinal físico no corpo, a tortura não aconteceu. Ela não se consuma no sofrimento, causando sofrimento físico ou mental. Então, por isso que não procede essa aí. Olha lá. C. Deve-se descrever detalhadamente todas as lesões, independente do seu vulto, né, da sua aparência, quanto à forma, idade, dimensão, localização e particularidades. É essa a resposta? Sim. Resposta da 9, a letra C. O exame clínico, no caso de tortura mental, está prejudicado. Ou seja, não, gente, né, o exame clínico ele não prejudica, ele se faz necessário. E a letra E, não é possível distinguir a antiguidade da fratura ósseas por exame de imagem. Não, o exame de imagem mostra plenamente a antiguidade da tortura. Tranquilo? Beleza? Então a resposta é a letra C na 9. E está acabando. Todo mundo em casa? Perfeita a explicação. Não sei o que eu expliquei, mas muito obrigado aí ao nosso querido André Luiz aí. Muito obrigado, viu, querido? Vamos lá, 10. A respeito da Convenção Interamericana contra o Racismo, gente. A discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Não é correto afirmar. Vamos lá, então estamos buscando o quê? A incorreta. Considera que a discriminação racial pode se basear em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. É isso? Perfeitamente, tá? A discriminação racial pode se basear nesses ditames aí. Letra B. Define crimes e penas para os casos de racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. E aí, certo ou errado? Hein? Define crimes, isso. Estabelece que todo ser humano é igual perante a lei e tem direito a igual proteção contra o racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância em qualquer esfera da vida pública ou privada. É isso? Certíssimo. Foi aprovada pelo Congresso Nacional nos termos do... Existe ali um rito para a internalização de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Isso está previsto aonde? Lá na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles devem passar por um rito. Qual que é o rito? Hein? 2, 3 quintos. O que é 2? O primeiro 2. 2 casas do Congresso Nacional. Né? Quantos turnos? 2 turnos. E tem que ter ali, cada turno, voto de quanto? 3 quintos dos respectivos membros. Ou seja, se é dos respectivos membros, é da maioria. E o Senado tem quantos? 81. E a Câmara dos Deputados? 513. Então, é 2 quintos sobre isso, que, salvo engano, dá 60%. Tranquilo? Show. 3 quintos, isso, 3 quintos. Tá? 3 quintos que dá 60%. Tranquilo? 2, 3 quintos. Show? Então, essa questão está coerente? Olha lá. Até aqui está, ó. Foi aprovado pelo Congresso Nacional nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º, Constituição da República Federativa de 88, e incorporado ao direito brasileiro com status de emenda constitucional após a sua promulgação pelo presidente da República. Então, gente, quando se fala aí em Convenção Interamericana contra o Racismo, ela hoje é equiparada ao quê? O status hierárquico dela. Ela reina junto com a Constituição, é uma emenda constitucional. É uma emenda constitucional. Tem força de lei como se fosse o quê? Constituição. Tudo bem? Vamos lá. Pode ir para E? Os estados, partes, comprometem-se a estabelecer ou designar, de acordo com a sua legislação interna, uma instituição nacional, que será responsável por monitorar o cumprimento desta convenção, devendo informar essa instituição à Secretaria da OEA. Que é a OEA? Organizações dos Estados da América. Certo. Aonde está o erro, então? Identificaram? Hein? Onde está o erro?
É claro que um tratado internacional de direitos humanos, ele vem definir crimes aqui dentro. Gente, quem é que define crime aqui dentro? É uma lei em sentido estrito. Somente qual poder que pode legislar sobre crime, legislar uma pena sobre crime? Vou falar o que é crime. Poder legislativo. Tá? Beleza? Um tratado internacional pode criar crimes aqui dentro, legislar sobre crime? Não. Somente quem? Poder legislativo. Então a resposta incorreta qual que é? Letra B. Tudo bem? Um tratado internacional, ele não pode definir crimes. Somente quem que pode criar crimes aqui dentro? É uma lei em sentido estrito. Quem que pode criar crimes? Somente quem? Poder legislativo. Poder legislativo é aquele que cria crimes e cominar penas. Poder judiciário pode criar crime e cominar penas. Dosar. É de 1 a 4, de 1 a 5. Não. Somente o poder legislativo pode criar e cominar penas. Um tratado internacional pode cominar a pena? Se nem o poder judiciário executivo aqui dentro pode, um tratado internacional pode? Não. Por isso que a resposta incorreta, que é o que a gente está buscando da 10, é a letra P. Beleza, pessoal? Então, com isso, terminou, né? Isso, letra B, a 10. Com isso, terminamos aí o nosso primeiro bloco aí da parte da manhã, com a super revisão aí para a prova de agente penitenciário, beleza? Força Concurso está sempre com vocês aí, e a gente volta aí depois do almoço. Galera aí do online, isso mesmo, 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos respectivos membros. Falou Ianca Almeida, abração. Raquel Diniz, abração. Bom almoço para vocês aí. Benedito Pedro, abração. André Luiz Silva, abração. Beleza? Então, pessoal, vou consultar aqui a nossa parte técnica. Ô, Lene, você sabe se vai continuar ou já vai para o almoço? Almoço, né? Então, confirmado, gente. O William voltaria aqui, né? Mas como houve aí uma queda de energia, uma queda na internet, a gente perdeu um tempozinho, a gente vai deixar, o William vai voltar ali depois do almoço. Ah, vai ser agora? Não, então, gente, segura um pouquinho o rango aí, que decidiram aqui que vai ser agora. Beleza? Então não saia daí, o William vai chegar aqui com o nosso penal e processo penal aí para a prova. Beleza? Beleza? Quantos minutos? Ele está chegando. Então, enquanto isso, a gente dá 10 minutos de intervalo para a galera em casa tomar uma aguinha, fazer um xixi, e a galera aqui também. Muito obrigado, viu, gente? E até a próxima revisão de véspera aí. Aguarda aí os aprovados aí anunciando e comentando lá no nosso canal, beleza? Abraço aí. Obrigadão, professor Cleitão, junto com vocês na aprovação. Até rimou. Tchauzinho. Com Deus. Valeu, galera. Valeu. Abração.